Meus irmãos, você que está em casa, a palavra de hoje é uma palavra que eu falei dia 12. Atitudes para viver em liberdade. E eu vou concluir ela hoje com mais uns 4 tópicos. Quando Deus me deu essa palavra, não, meu filho, pode botar o começo ainda. O negócio está apressado? Olha, não, o título, ok, aí vamos reprisar. Não posso brigar com você não, que a pastora Jesus está aqui hoje. Não, a mídia é bênção, é porque uma equipe de tarde ou de manhã. Quando o Senhor me deu essa palavra, no meu espírito, era para não andar limitado. Atitudes para viver em liberdade, mas dentro do meu espírito era para não andar limitado. Uma compreensão clara do que está em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Ele vai dizer de como o que Jesus fez em nós e aquilo que a gente não pode voltar mais a ser. Não andar limitado. Vamos ler Gálatas 5:1. Toda a igreja, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Só um mesmo. Se eu vou permanecer na liberdade que Jesus gerou em mim, e eu não vou me submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? E andar limitado, irmãos, é algo que George, meu filho, melhora a minha voz, deixa a minha assim bonita, como tu deixou da Zelauria, ande. Engrossa um pouquinho, ok, vamos lá. Andar em liberdade, irmãos, é uma experiência desse ano todo da minha vida. Completa. Não, já tem mais de ano. Que a queda, eu caí da minha própria altura, quebrou os ossos, emendou sem cirurgia, e quando veio o final do tratamento, apareceu uma artrose. Artrose é um buraquinho no osso. Eu não tinha artrose. Um disse que era da queda, outros médicos, a maioria disseram que é do Covid. E muita gente deu problema na cabeça do fêmur. Eu sei o que é andar limitado, viu, irmãos? De prestar atenção no andar, de não poder cair, para abaixar tem que ter cuidado, não abaixa com naturalidade. Então, quando Jesus estava me dizendo a respeito de andar em liberdade e não andar limitado, as mulheres que engravidaram sabem de que como chega do 7º para o 8º, 9º mês, você não pode fazer todas as coisas limitado. Gordo também sabe o que é andar limitado. Diga comigo, ajuda meu pastor, irmãos. Estamos na caminhada para perder essa gordura. O dia que eu vi que eu estava gordo, foi um dia que a pastora Jesus saiu do volante do carro, e eu ia dirigir, e eu passei a vida inteira por dentro do carro mesmo, você senta. Como o Joane pode fazer, como qualquer um. Quando eu fiz alguma coisa, eu não queria ir. A barriga. Então, uma grávida sabe, um gordo sabe o que é limitado, uma pessoa que tem alguma limitação. Olha aqui para mim, o propósito dessa palavra é você não ser limitado por nada, andar em liberdade. Você pode dizer amém? Então o Senhor me deu a primeira palavra, não vou pregar, se você quiser ouvir, está lá no YouTube. O primeiro entendimento que o Senhor me deu, de uma pessoa livre, e eu estou pensando nesse ano, o primeiro, pensando de maneira correta, a maneira de uma pessoa permanecer livre, pensando de uma maneira correta, como é que Jesus pensa, como é que ele pensaria a respeito das coisas. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então eu trabalhei com isso. Pergunte para Jesus, o que é que ele quer daquela área, pergunte para ele. Pensar de uma maneira correta vai fazer a gente agir de uma maneira correta. Se eu quero agir em liberdade,
eu vou pensar primeiro para agir depois. Nós vamos pensar de maneira correta para agirmos de maneira correta. Você pode dizer amém? Trabalhei com muitas coisas que acontecem hoje em dia. Segunda palavra, segundo tópico da mensagem, de ter um futuro livre, sempre perdoando hoje. Viver hoje livre das cargas de ontem. O dia é hoje. Amém? O dia é hoje. E todos nós, ou vamos errar pouco ou muito, e vamos ter necessidade de perdoar. Quem é casado sabe disso. Quem é pai sabe disso. Viva hoje, sem protelar, sem procrastinar, sem deixar para outro dia, porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós não vamos dar lugar a ele. Eu vou perdoar hoje. Pessoas que estão amarguradas, pessoas infelizes, entre elas estão as que protelam por outro dia. As pessoas mais felizes que eu conheço e as mais felizes que eu ainda vou conhecer é quem vive perdoando hoje. Aleluia. Não vai dormir com nenhuma carga do dia anterior. O terceiro entendimento que eu falei no dia 12 é que eu vou ser obediente também no tempo certo. Eu citei dessa obediência incondicional do jovem rico, que Jesus mandou ele fazer algo e ele não fez, e ele foi embora. Sendo obediente no tempo certo, eu falei para você do que está lá em Juízes 1, de um homem que os israelitas acharam ele e mataram. Ele cortava os polegares dos dedos, das mãos e dos pés, e tinha na média de 70 reis limitados. Aquele homem, imagina cortar os dedos dos pés e das mãos. Como é que uma pessoa corre? Como é que ela pega uma espada? Ele é a representação de pessoas limitadas por não fazer o que precisa fazer hoje, sendo obediente nesse tempo que se torna hoje, porque uma obediência que não é feita hoje, ela vira uma desobediência. Nós precisamos nos tornar confiáveis ao Senhor, sendo obediente no dia que se chama hoje. Você pode dizer amém? E aí eu concluí a palavra de que nós vamos, o inimigo tenta limitar-nos para impedir que a gente vença. Então, uma permissão de hoje pode te prender para sempre. E Jesus deseja que a gente seja livre. Talvez seja um conceito, uma opinião. E eu quero caminhar a partir de hoje nos tópico 4. Vivendo em transparência, andando na luz. Aleluia. Nós vamos ler 1 João 1, do versículo 5 em diante. 1 João 1, do 5 em diante. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Vamos lá, igreja, lê o 6. Se afirmamos lá, se afirmarmos, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, viver em transparência, andando na luz, é um princípio que nós temos como igreja. É Ele que me fez ser seu pastor hoje. Durante anos a gente acha, e durante anos eu não tinha pastor, era um estilo diferente, e foi assim que, e foi buscando vir para a luz,
que o Senhor foi trazendo a autoridade. Por isso, olha aqui. Ele é luz. O que é que está escondido? O que é que dentro de você tem que é trevas? Que Jesus não está ali naquele lugar. Bota a sua mão na testa aí, ore comigo um pouquinho. Diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, passa o teu olhar de fogo e retira todo engano. Me dá a tua revelação, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos viver em transparência. E talvez você diga: pastor, mas Deus sabe de tudo, como é que eu posso esconder uma coisa dele? Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que aquele que confessa e deixa alcança. Já? Obrigado. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, ou deixa, encontra misericórdia. Andar na luz é o princípio de não andar mentindo. E parte de vós que estão em casa, e parte de vós que estão aqui, você não mente com os lábios, mas mente com a vida. O que você faz escondido, sozinho, as suas motivações que estão dentro de você, ela não condiz com aquilo que você é. O princípio que Deus me trouxe para esse evangelho que eu vivo hoje, foi de andar na luz, de não esconder. Você quer ter liberdade amanhã? Você não tem ideia das coisas que acontecem com quem quer esconder algo. Tem uma dor, tem uma frustração, tem um pecado, tem uma rejeição, tem um abuso. Talvez ele não é um pecado, mas ele precisa ser trazido para a luz. Por isso, o princípio de andar na luz anda junto com os que eu vou dizer de agora em diante. É o quinto princípio, que é andar em arrependimento. Andar na luz é um estilo de vida. Agora o arrependimento, irmãos, é uma decisão. O arrependimento, ele lida com a culpa do pecado. Mas a transparência, o andar na luz, ele vai dissolver as consequências humanas e espirituais ao mesmo tempo. Uma pessoa que anda na luz, ela cala a voz do acusador. Parte das acusações que você já ajoelhou várias vezes pedindo a Deus. Por que você pediu perdão a Deus várias vezes por algo? E você sabe que Ele perdoou. Mas o texto diz: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Perdoado, irmãos, eu vou a Deus, Ele vai perdoar. Mas eu preciso trazer para a luz esse arrependimento. Deus sabe, ninguém pode confessar para Deus. Não, Ele já sabe, a gente confessa para quem errou. E nós trabalhamos assim na igreja. Se você tem um pecado, uma impureza, algo de pensamento, você fala com Deus. Se esse pensamento, essa luta, essa perseguição, ela persiste na sua vida, é hora de procurar um líder. E é por isso que nós trabalhamos com líder de célula, supervisor, pastores, para ajudar você a viver em santidade, para desfrutar de tudo que Deus tem para você. Aleluia. Andar na luz, irmãos, não é só andar não é só não mentir, é não andar com coisas escondidas, porque Satanás é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe do que está de traumas ocultos. Ele caminha em todo aquilo que é ignorância. E nós precisamos de vir para a luz. E eu costumo dizer, se você congrega, está aqui, e tem mais de 6 meses que não tem nenhuma conversa com a sua liderança, com seus liderados, com seus líderes, ou você é muito santo, ou você é muito pecador, mentiroso.
Talvez não seja um pecado. A gente confessa a tentação para não precisar confessar pecado. Vamos dizer comigo? Confessamos tentação para não precisar confessar pecado. De novo. Confessamos. Não, ninguém escutou não. Vamos lá? Confessamos tentação para não confessar pecado. Diga para seu irmão da direita, escutou? Diga para o outro lado, escutou? Escutamos. O estejo carregar para tu, menino. Traz tua garrafinha, menino. Olha. Diga comigo, eu vou andar em liberdade. A gente conta que no Maranhão, um casal, tinha um menino e uma menina, numa roça. Talvez você não conheça arroz em casca, esses meninos não conhecem. Mas nós, os mais velhos, conhecemos arroz em casca. A gente tinha que pilar para ficar branquinho, para a gente poder cozinhar. A mãe daquela criança, ela fez uma boneca de pano, e o enchimento dela foi de arroz. E deu para a filha. Costurou e deu. Algum dia ela teve uma briga com o irmão, ele era mais velho, e ele, zangado com ela, ele enterrou a boneca dela. Era o interior, só tinha eles 5 na casa, e tinha um cachorro. Então, muito choro procurando a boneca, ela gostava, e no final, deduziram então que o cachorro tinha carregado essa boneca para algum lugar. Mas chegou o inverno, ele enterrou a boneca debaixo da biqueira da casa. Veio o inverno e nasceu uma rocinha de boneca de arroz. Nasceu uma bonequinha. Cachorro nenhum podia ter enterrado aquela boneca. Aquele garoto teve que admitir que ele tinha enterrado a boneca. Tem uma rocinha de arroz aí para nascer, viu? Te apressa. Vem para a luz. Ninguém pode andar escondido. Ok? A gente conta uma outra história de uma senhora muito abastada. Tinha uma casa na beira de um lugar muito bonito. Tinha um primeiro andar, um lago. Ela tinha muitos tipos de pato, ganso, cisne. Os netos foram passar as férias com ela, e ela dava algumas tarefas para cada um deles. E um dia ele, brincando de jogar pedra para clicar no lago, uma pedra pegou num cisne que ela gostava muito. Ele olhou de lado, não viu ninguém. E aí o cisne morreu. Só ele e a irmã sabiam. E ela começou a resolver tirar proveito dele. Ela tinha a tarefa dela e ele tinha a dele. Ela disse: não estou com vontade de varrer o que minha avó. Vai varrer. Olha o cisne. Aí ele ia fazer. Daqui a pouco, irmão, ela só dizia assim: quen, quen. Ele já sabia que ela estava falando, ó o pato, ó o cisne. Ele estava para morrer de trabalhar, fazendo as tarefas dele e da irmã. Um dia ele disse: eu posso me ferrar, mas eu vou já falar com a avó. Chegou na avó e disse: vó, eu tenho uma coisa muito difícil. Não tem aquele cisne que a senhora gostava muito? Sim. Vó, eu fui brincar no lago, e foi eu que matei ele sem querer. Ela disse: ô meu filho, eu já sabia, eu estava lá no primeiro andar e eu vi. Eu só estava esperando você ser honesto e vir me procurar. Olha aqui, a besteira que tu fez, Jesus já sabe, criatura. Agora precisa vir resolver isso. Saia da mão do acusador. Você pode dizer amém? Procure sua liderança. Andar em arrependimento, irmãos. Você sabe, está indo nessa direção. Parar
e voltar para cá. E o Senhor me disse uma palavra. Quem é crente aqui há mais de 2 anos? Levante a mão. Para você especificamente, para mim também. Olha aqui. Arrependimento, irmãos, não é só por pecados. Se você é alguém que só está se arrependendo do adultério, do roubo, e você não pratica mais isso, homem, eu espero. Você vai se arrepender agora de motivações erradas. Vai se arrepender agora de ser muquirana, pão duro, morto de fome. Você vai se arrepender agora de não ser misericordioso. Você vai se arrepender agora, irmão, de ser egoísta, de ser ciumento, de ter inveja da alegria dos outros. Ache arrependimento noutra área da sua vida, porque eu creio que se você tem de 2 anos em diante, Jesus já lhe tratou, mas agora Ele quer lhe aperfeiçoar. Aleluia. Vai encontrando arrependimento. Deixa o Espírito Santo dizer: minha filha, meu filho, se arrepende pela falta de misericórdia. Se arrepende, você foi duro com aquela pessoa, você julgou aquela pessoa. Arrependimento, irmãos, olha aqui para mim. Ele nos trouxe para o Evangelho e Ele nos mantém no Evangelho. Aleluia. O arrependimento é como se renova todos os dias dentro de nós. O Espírito Santo nós vamos ouvir na voz dele. Escute o que ele faz, o que ele está fazendo com você. Arrependimento. Junto com arrependimento, irmãos, anda aqui juntos e misturado, viu? Andar na luz é um princípio. Arrependimento agora entra a confissão, que é o 6º passo. Andar em confissão. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore. Tiago 5,16. Não, Tiago 5,16. Vamos lá, obrigado. Vamos lá, mulheres, leiam comigo. Portanto, confesse. Aleluia. Nós confessamos pecados, irmãos, e olha, e cuidado que às vezes você pode já está muitos anos de crente, fica com vergonha e não vem na sua liderança. Sabe o que você faz? Confessa para um amigo lá da outra igreja. A Bíblia diz que é confessar uns aos outros. A Bíblia, irmãos, não passa por cima dela não. Aí eu vou procurar outro pastor, para você estar mentindo para o seu não saber. Ah, pastor, meu pastor, eu vejo ele na cela falando coisa que alguém falou para ele. Pois conversa com ele, chama a liderança do pastor, vamos ajudar esse homem aqui. O homem, tudo que fala, ele fala. Nós vamos caminhar com essa pessoa, consertar. Porque, irmãos, olha aqui, você não vai se sujar num lugar e limpar no outro não, viu? É aqui que, se por acaso sujou, limpe. Essa foi uma... Você tem cuidado aqui. Eu estou numa conferência grande, numa igreja em Brasília. Muitos homens de Deus, apóstolos, sara a nossa terra. E lá um homem foi para frente confessar o que ele tinha feito, que ele tinha endividado a igreja com viagens para Israel. Eu vou fazer uma viagem esse ano, não é para você ficar endividado não. Já eu falo dela. Coloca aí, viu, meu filho? Tem... Não é agora não, só nos avisos. A segunda caravana que eu levo para Israel. Vamos lá. Mas aquele homem estava ali em Brasília, mas ele era lá do sul, pedindo perdão. Quando ele termina de pedir perdão, a gente ajoelha para orar. E eu tive uma visão. O povo mais velho sabe o que é bidê. Tem vaso sanitário e bidê. As casas das pessoas de mais posses não tinha duchinha não, era um bidê. Você fazia o número 2, ia para esse bidê para ele limpar, jogar uma água para higienizar. Pois eu tive uma visão, um bidê cheio de cocô e um vaso sanitário branquinho, sem nada. Eu digo, cagou no lugar errado. O Senhor disse para mim, ele tem que ter que confessar pecado, é lá onde ele pecou, não aqui.
Ok? Do jeito que você é dizimista, onde você congrega, não vá fazer caridade com o dinheiro dos outros. Não, pastor, tem uma igrejinha pobrezinha lá pertinho da minha casa. Eu digo, essa igreja pobrezinha não tem o desafio que nós temos de sustentar Centro de Recuperação Missões, meu filho. Você pode ofertar, se você sentir, mas não faça caridade com o dinheiro dos outros. Não, esse dinheiro não é seu não. Quando você congrega, traga para cá. Olha aqui. Andar em confissão é ter a coragem de procurar sua liderança para pecados, mas também para um plano, para uma ideia, para uma preocupação. Eu estou num projeto, você leva lá. E 2 ou 3 vai errar menos. Você pode dizer amém? Andar em confissão não é só pecados, irmãos, mas é uma luta, é um desafio, é uma preocupação. Andar na luz é que alguém olhe para você e você sabe que não tem nada escondido dentro de você. Você pode dizer amém? Venha para a luz, para andar em liberdade. Eu sei tanta coisa que a internet hoje faz, meu Senhor, tanta coisas. Você não vai mentir com a boca, nem vai mentir com a vida. Andando em renúncia, 7º, em restituição. Eu apreciei demais a mensagem, vamos lá. Irmãos, andar em liberdade, talvez renúncia seja algo extraordinário aqui. Olha aqui para Lucas 9:23. Vamos ler comigo os homens? 1, 2, 3. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, a renúncia talvez seja das coisas mais extraordinárias, irmãos, da nossa vida cristã. Ninguém pode ir com Jesus do jeito que está. Se eu quero ir com Jesus, tem algo para deixar. Escutou? Você não pode ser aquela pessoa, não, pastor, eu não vou ser crente, porque eu não sei, eu posso me desviar. Não, irmãos, foge desse engano. Mas alguém que quer caminhar com Jesus precisa saber que a renúncia tem que deixar algo. A renúncia é um complemento do arrependimento, da confissão, ok? Ela é complemento. E eu vou deixar algo. Se você está caminhando com Jesus, mas o seu estilo de vestir, o seu estilo de comportar, de tratar outras pessoas não mudou em nada, porque o jeito é seu, cuidado. A renúncia é um pacto que você precisa renunciar. É uma aliança que você fez com a pessoa errada, um acordo, um pedido, uma reza, uma crença. O que é que eu preciso renunciar? Talvez você tenha acordos pessoais. Você já viu uns caminhoneiros que atrás no paralama do caminhão diz assim: amor só de mãe? Já viu isso? Quem já viu essa frase? Pois é, ali é um homem com toda certeza que a mulher meteu o chifre nele, e ele está decepcionado com mulher. Agora amor verdadeiro só de mãe. Que conversa idiota é essa? É um trauma, uma rejeição. Amor só de mãe. Essa pessoa está presa por um conceito, como uma mulher que foi traída por homens e agora todo homem não presta. Como gente que algum crente, meia boca, não pagou a ele, não vendo para crente, todo crente é veaco. Eu digo, menino, renunciar a algo que talvez você fez na ignorância. A renúncia, esse repúdio, algum envolvimento, algum comprometimento que você teve. Eu sempre lembro de uma pessoa que filho de um pastor, de uma cidade, não é de Imperatriz, e
E ele disse que um dia tive uma reunião com o pai, acho que uma reunião de liderança, ele tinha 12 anos. E tinha uma cortina muito grande no gabinete lá, no lugar. E ele chegou antes de todo mundo e ficou escondido de trás da cortina. E ele presenciou a reunião, uma criança de 12 anos, um adolescente. E segundo ele, o pai foi humilhado, o pai era um homem de Deus. Atrás da cortina, chorando, ele disse: eu vou ganhar dinheiro, custe o que custar, para ninguém me humilhar. Essa decisão dele, irmão, era para Deus, para as trevas. Não era Deus. Deus era diferente. Irmãos, onde aquele rapaz chegava, onde ele chegava, a cidade que ele chegava, ele encontrava um 71, gente que faz negócio errado. Onde ele chegava? Até o dia que bateu na nova aliança e ele compreendeu que ele precisava renunciar. A capacidade de renunciar, e a vida dele mudou. A capacidade que você desenvolveu de atrair homens ou mulheres para o sexo. Renúncia é a decisão de caminhar com Jesus. E a restituição é outro processo complementar e extraordinário dos que querem caminhar com o Senhor Jesus. A restituição talvez seja das coisas mais difíceis da nossa vida cristã. Mas nós precisamos abandonar. A restituição é devolver, abandonar aquilo que não é nosso, é devolver, retratar o que a gente subtraiu, o que a gente roubou, seja dinheiro, seja uma honra. Volta lá para consertar. Eu preciso restituir a honra do meu pai. Eu decidi casar com quem eu queria. Talvez você precise voltar para pedir perdão para o seu patrão. E talvez você não tenha o dinheiro que você defraudou dessa pessoa, roubou. Aqui nesse culto tem um homem que alguém achou que ele ia ficar pobre, porque quando ele teve um encontro com Jesus na IFOL, foi restituir tudo que o Senhor lembrou para ele. Quando ele não achava a pessoa, ele entregava no Instituto Lugar de Ajuda. Pensa num cabo inteligente, que virou um ladrão fino. Mas Jesus consertou a vida dele. Dá um glória a Deus aí. E a riqueza aumentou e vai aumentar mais ainda. O que é que você tem que está na mão do inimigo, irmãos? Toda vez que eu volto para restituir algo, toda vez que eu volto para devolver algo que não é meu, que eu consegui errado. Eu sei que tem gente com circunstâncias muito difíceis. Acaba que roubou, que foi hack. Vai entregar para quem? Mas junto a gente ora e Deus dá um jeito. Uma pessoa daqui, é de Imperatriz. Quando ele teve um encontro com Jesus, toda a casa dele, tudo que ele tinha, foi roubado nas contas das pessoas. Vai devolver como agora, pastor? Vou pegar tudo e vou tocar fogo em tudo. Não vai ficar nada. Tudo foi comprado com dinheiro de hack. Pastor Zé Luiz, na sabedoria, disse: não, moço, faz isso não. Pastor Zé Luiz, meu filho, vamos fazer o seguinte: permita a gente entregar no centro de recuperação, nas instituições que cuidam de drogados e tudo. Você não vai. Encostou um caminhão e esvaziou a casa dele. Eu lembro de uma cadeirona de rico que foi lá para a pastora Cássia. Ele chega lá, lá para o Renascer 1. Cadeira chique é essa? Compraram com que dinheiro? Uma televisãozona que eu nunca tinha visto. Aquele homem estava dizendo, parecido com o que Zaqueu fez: hoje eu conheci algo mais importante que o dinheiro. No dia que Zaqueu conheceu Jesus,
O que Jesus pediu para o jovem rico, ele não fez. Jesus não pediu para Zaqueu, e Zaqueu fez. Restitua. Se você não tem condição, volta. Volta lá. Eu tenho duas restituições na minha mente. Uma de um homem de Deus, extraordinário, um pastor. Há muitos anos atrás, ele era o homem de confiança da empresa, e ele fazia compra em outra capital, em uma capital, e ele resolveu levar o pastor dele, e pagou com o dinheiro da empresa, a passagem de ônibus e o hotel. Levei o pastor para passear, mas com o dinheiro da empresa. Quando Deus visitou ele, ele voltou, e achou a viúva do patrão, e disse: eu vim aqui trazer um dinheiro para a senhora. Deus me lembrou que quando eu era seu funcionário, que eu era responsável por todas as compras da sua empresa, eu fiz uma coisa que era errada. Eu levei uma pessoa, e com o dinheiro da empresa eu paguei a viagem e tudo. Aquela mulher agora era uma crente, e ela disse para ele assim: é por isso que nós somos prósperos e enriquecemos, porque tinha gente como você. Você está perdoado, mas... E a gente, nesse dinheiro você vai entregar. Eu não quero não, entrega em outro lugar. Ele disse: eu também não quero. E mandou ele entregar numa igreja. Aquela mulher não sabia, mas deve ter sabido. Quando aquele homem ia fazer compra para a empresa daquela mulher, que era um atacadista grande, que chegava em cidades como Belém, outros lugares, aí os vendedores diziam: rapaz, se você comprar aqui na minha mão, eu vou lhe dar mais 5% para você. Pois eu quero. Bota aí na conta do meu patrão, aumenta aí, que ele me paga muito bem para eu comprar para ele. Para mim não. A pessoa ficava assim. Chegava no outro, o cara dizia: rapaz, se você continuar comprando aqui comigo, eu quero lhe dar 10% de toda a compra que você compra na minha mão. Eu disse: eu quero. Agora bota bem aí para ser de desconto para o meu patrão, porque ele já me paga para eu fazer compra para ele. Esse homem se tornou um homem rico e próspero nessa cidade. Volta para consertar algumas coisas. Vai passar vergonha? Vai. Mas Deus vai ser glorificado. Meu pastor José Rodrigues já era dono de 2 hospitais, era dono de concessionária, tinha avião, médico rico, lá no Goiás. E quando o Senhor começou a visitar ele lembrou de quando era menino lá em Anápolis, que ele ia comprar um gibi lá na revista, na banca do seu João. Ele disse: João, eu vim comprar o gibi aqui da semana. Ele disse: pode pegar, José. Aí ele botava um dentro do outro, pagava um e levava 2. E o Senhor disse: volta lá em Anápolis, acha o seu João. E achou o velhinho. Diz: eu vim aqui lhe pagar por tudo que eu roubei um dia. Ele disse: você está perdoado. Olha aqui, irmãos, volte para restituir uma honra, para fazer um pedido de perdão, para consertar algo, porque Deus quer lhe restituir. Aleluia, aleluia. Um dia a igreja estava cantando. Tem um levita aí? Não? Se eu cantar, vocês vão correr, mas vamos lá. Restitui, tu canta, tu é levita. Bota aí: restitui. Restitui. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara, e põe teu azeite em ardor. Restitui, e leva as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Cante: restitui. Quando a igreja está cantando, põe aqui. O Espírito Santo diz: manda a igreja parar.
e diga para ela que eu quero restituir a vida deles, mas manda eles restituir na vida de outras pessoas. Aleluia. A maior restituição da história judaica cristã foi lá no Egito. No dia que foi para sair do Egito, Deus mandou todo mundo pegar vaso de ouro emprestado, coisas, joias preciosas, e abriu o coração de todo mundo para entregar, de roupas caras, e eles iam embora. Deus quer lhe restituir coisas grandes. Restitua umas colherzinhas de chá para ele colocar umas pá sobre a tua vida. Aleluia. Pare de achar que o tempo resolve coisas, irmãos. Uma maldição não vai ser cancelada nem anulada se não houver arrependimento, se não houver conserto. Volta lá. Quantos milagres nós já tivemos? Deus quer tornar você confiável. Renúncia e restituição são a essência de alguém que vai andar em liberdade. Você pode dizer amém? A vida cristã, irmãos, não é pesada. Pesado é resolver caminhar com Jesus, carregando um monte de conceitos, de opiniões, de pacto, de coisa escondida. Aí é pesado. Jesus nos trouxe para a liberdade. E nessa liberdade nós vamos viver. Você pode dizer amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos repetir. Gálatas 5:1. Vamos lá? Gálatas 5:1. Vamos lá, toda a igreja? Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Coloca agora o resumo de tudo, meu filho. Irmãos, nós vamos pensar de maneira correta, aleluia. Vamos perdoar hoje, vamos ser obedientes no tempo certo, vamos viver em transparência, andar na luz, vamos andar em arrependimento, vamos andar em confissão, em renúncia, e vamos restituir. Volta lá, para a glória de Deus, aleluia. E eu quero que você se coloque em pé comigo nessa hora,